Amados, bom dia com Jesus. Que a graça de Deus esteja conosco em mais um dia, que iniciamos com saúde no corpo, na alma e no espírito. Bom é falar nesta manhã, e principalmente das coisas divinas. Eu tenho uma escritura que está em Filipenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 2, que diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Essas escrituras nos ajudam demais. Acredito que Paulo estava falando que tudo era completo se nós tivermos o mesmo sentimento, ou seja, o mesmo sentimento que Cristo teve. É tão bom quando um casal tem o mesmo sentimento um pelo outro, e naquilo o mesmo sentimento naquilo que estão buscando alcançar. Com certeza os dois remam no mesmo sentido. Mas quando um tem um sentimento e o outro tem um sentimento contrário, as coisas não andam, né? Dificilmente as realizações acontecem. Mas o que Paulo está nos chamando a atenção é que nós devemos ter o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Os discípulos, em Atos capítulo 4, lembro da escritura que diz que eram o coração daqueles que criam. Como é bom, irmãos, ter o mesmo sentimento. O sentimento é algo muito profundo e maravilhoso. Todos nós precisamos ter o sentimento de Cristo em nós. Sentir Deus. Somente sentindo Deus agir, sentindo Deus em nossas vidas, é que as coisas florescem. O amor floresce em nossas vidas, a compaixão floresce. Eu lembro de uma história, nosso profeta contou, de um jovem. Ele estava sentado, acredito que na calçada, ele era muito pobre, maltrapilho, quem sabe até um jovem mendigo, mas ele era um crente, ele cria em Deus. E ele estava comendo uma maçã, e chegou um homem, um cético ignorante, que não cria em Deus. Ele não cria, ele debatia em tudo que era relacionado a Deus. E ele, sabendo que este jovem era crente, ele chegou falando, indagando que não cria em Deus. E aquele jovem não rebateu muito não a incredulidade daquele senhor. Mas ele fez uma pergunta que mexeu. Ele perguntou para aquele homem qual era o gosto daquela maçã. Se era doce ou se era azeda. Aquele cético, ignorante, incrédulo diz: Não sei qual é o gosto dessa maçã. Não sou eu que estou a comendo. Pronto. Era tudo o que aquele jovem queria ouvir. E o que isso quer dizer? É que não tem como conhecer Deus se não ter o sentimento de Deus, se não provar do amor de Deus. E todos aqueles que têm provado do amor de Deus conhecem o gosto, sabe do que passa a conhecer a essência de Deus, o sabor de Deus, de ter Deus na vida.
E isso é uma grande ajuda para todos nós, a Igreja de Cristo, nós que estamos lutando para um objetivo, alcançar a promessa. Então, precisamos ter o mesmo sentimento, o mesmo sentido, um só coração, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, como diz o apóstolo Paulo. E assim podemos trazer até para a vida conjugal, os relacionamentos que temos, é que o mesmo sentimento é o que fala mais alto num lar, numa família, entre pai e filhos, filhos e pais, o mesmo sentimento, o mesmo amor, recebendo a mesma graça. Que Deus te abençoe, irmão e irmã, neste dia. Medite nessas palavras. É minha intenção que você o faça, porque eu tenho procurado fazer e isso me ajuda demais. Ter o mesmo sentimento, um com o outro, e nós chegaremos ao objetivo principal, que é alcançar as promessas de Deus. Um forte abraço no meu coração e que Deus te abençoe em mais um dia que se inicia. Lembrando-nos disso, precisamos ter o mesmo sentimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém.